é o envolvimento de autoridades de alto nível sul-americanas e latino-americanas com o tráfico de drogas, que é o Carvajal falando sobre as vinculações não só dos presidentes latino-americanos, como Lula da Silva, como Néstor Kirchner, como Evo Morales da Bolívia, conectados diretamente com o tráfico de drogas. Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia. Deputado, não sei se o senhor leu o artigo mais um da Mary Anastasia O'Grady no Wall Street Journal. Eu não consegui ler, mas eu estou sabendo. Pois é, ela dá lá as informações, né, de que o CBP, que é essa agência de imigração e proteção das fronteiras dos Estados Unidos, entregou todos os documentos à justiça americana, no caso Felipe Martins, mas com trechos censurados e os nomes dos servidores e as datas de acesso ao sistema ocultos, né? Não visíveis. Mas ela deixa muito claro no artigo dela que não houve erro, não há possibilidade de ter sido um erro a inclusão do nome do Felipe Martins com a grafia errada, com um passaporte cancelado, com um visto que não era o que ele usava. Que ela afirma que foi uma fraude. Qual é a sua expectativa para a conclusão dessa investigação, desse caso? E acha que realmente pode esbarrar em gente importante no Brasil? Eu tenho absoluta certeza disso. Primeiro de tudo, vamos lá, uma nota do CBP, para que as pessoas que estão nos assistindo, para que entendam a gravidade do que a gente está falando. Uma nota do Customs and Border Patrol, é o equivalente à nossa Polícia Federal quando faz a imigração. Isso não é pouca coisa, gente. Eles admitiram que existem falhas no sistema migratório da maior potência bélica e econômica do mundo. Eles admitiram que podem ocorrer, no mínimo, erros, se não inserções fraudulentas, que provavelmente é o caso do Felipe Martins, do país em que o presidente é o mais vocal com relação à imigração, a controle migratório. É pauta do Trump, é promessa de campanha dele entregar um sistema seguro para proteger os brasileiros, principalmente de terrorismo. Então isso por si só se coloca no lugar do agente norte-americano. Ele teve que domar umas 10 aspirinas, uns 20 engolves para conseguir escrever aquilo dali. E o que eu tenho dito é o seguinte, esse caso do Felipe Martins será o leading case, será um caso pioneiro para, se não uma nova política migratória norte-americana, mas para a reconfecção do sistema migratório americano. Porque algo muito errado, não foi só isso. Teve um determinado momento, mês passado, ocorreram simultâneas e sucessivas inserções e retiradas do Felipe Martins dos sistemas. Ou seja, existe a possibilidade de alteração irregular e, por consequência, ilegal. E o Felipe foi vítima disso, porque quando foi inserido o nome dele, foi em 2024, não foi em 2023. Porque se fosse um erro, no final de 2023, quando o Bolsonaro aterrissou no aeroporto de Orlando, naquele momento, também estariam inserindo os dados, ainda que errados, com o nome errado e com passaporte extraditado, ali também estaria sendo inserido os dados do Felipe Martins. E não foi esse o caso. Os dados do Felipe Martins só foram inseridos depois da matéria do Guilherme Amado. Se eu não estiver equivocado, foi logo depois da matéria do Guilherme Amado, perguntando por onde andava o Felipe Martins. E depois o próprio Guilherme Amado acabou alterando a matéria dele, porque viu que poderia dar problema para ele. E vai dar. Porque é difícil você imaginar, e eu não vi o Guilherme Amado se defendendo ainda com relação a isso, que não tenha sido ele ou alguém da equipe dele que fez uma consulta irregular ao sistema migratório americano. Porque quando você entra no site do CBP, você tem um aviso lá grande, dizendo que aquilo dali não é para ser considerado para fins legais, que qualquer informação fidedigna tem que ser utilizada os canais oficiais para você requerer essa informação e utilizá-la no processo. E também tem lá dizendo que você só pode consultar sobre os seus dados. Você só pode consultar se você for advogado de alguém, advogado migratório, e tiver a autorização do seu cliente para utilizar aqueles dados. Então, imagino eu, por exemplo, o Alan, ou algum de vocês aí que tem Green Card, ou o Rodrigo Constantino, ou o Paulo Figueiredo, em algum momento, se contrataram um advogado ou despachante, ele precisou de um requerimento, acho que é o G36 ou G26, para conseguir peticionar a imigração americana e ter essa informação de entrada e saída dos senhores do solo americano. Então, é por isso que eu me apoio muito e eu entendo que foi uma inserção fraudulenta. Pode ter sido um erro? Pode, mas é muito difícil. Eu acho que, inclusive, por que
poderia ter sido um erro? Porque alguém da presidência da República, ao final do governo Bolsonaro, poderia ter avisado as autoridades americanas de que o Felipe estaria naquele voo e não estava. Mas, como eu disse, ainda que possa ter tido essa comunicação, eu não vejo um erro. Porque o Moraes, no máximo, poderia ter utilizado essa informação de maneira ilegal. Ele pegou em 2023, final de 2022, pode ter sido acontecido isso, no final de 2022 ter pego esse e-mail de alguém da presidência da República com uma lista de passageiros, que eu não sei se tem, porque eu não vi nada disso, e ter usado isso como justificativa para prender o Felipe Martins. Mas isso por si só também configura crime do Moraes. E tudo aquilo que está fora do Brasil está fora do controle do Moraes. Concluindo, vai dar, não vou repetir a minha palavra da tribuna, né? Vai dar problema, porque isso está ocorrendo, está sendo investigado e apurado em sede de Estados Unidos. O Moraes não consegue chegar aqui, quanto mais com o governo Trump. Tinha o respaldo do governo Biden, agora do governo Trump, e isso vai dar problema. O Trump está drenando o pântano, está destruindo a burocracia do Deep State, do Estado profundo que sabota o governo Trump. E certamente essa é uma peça muito importante. É o envolvimento de autoridades de alto nível sul-americanas e latino-americanas com o tráfico de drogas, que é o Carvajal falando sobre as vinculações não só dos presidentes latino-americanos como Lula da Silva, como Néstor Kirchner, como Evo Morales da Bolívia, conectados diretamente com o tráfico de drogas, onde o dinheiro do tráfico de drogas voltava para as campanhas eleitorais desses candidatos a presidente, inclusive em malas diplomáticas, que essas malas primeiro saíam da Venezuela, depois iam para Cuba e chegavam ao Brasil. Ela tem, inclusive, de próprio punho do Hugo Carvajal, documentos assinados enquanto ele estava preso, que ele mandou para sua advogada e a sua advogada entregou e está nas mãos hoje da jornalista brasileira Elisa Robinson, que mora na Flórida. Então, dessa maneira, ela conseguiu fazer uma investigação e se aprofundou quando o Carvajal começa a falar da presença de 6 grupos terroristas na Venezuela. De cara, eu já consigo identificar 4. Hezbollah, Hamas, Farc e ELN, o Exército de Libertação Nacional, que inclusive quando Ivan Duque era presidente da Colômbia, explodiu a entrada da Academia Nacional de Polícia em Bogotá. Então, esses grupos trabalham protegidos por essas autoridades. E agora vem a cereja do bolo. O que a Elisa falou ontem, na transmissão ao vivo, que me deixou muito assustado, foi que Alexandre de Moraes, vejam vocês, que surpresa, mandou a sua Gestapo da Polícia Federal ir atrás da Elisa. Nós estamos falando de fatos recentes, de menos de 3 meses para cá. A Elisa já estava fora do Brasil. Ela tentou ser contactada por WhatsApp, depois por e-mail. Ela se consultou com advogados e os advogados falavam: ignore, porque esses não são meios oficiais. O Alexandre de Moraes, sabendo que você está no exterior, tem que mandar uma carta rogatória. Aliás, o Moraes ele é o cara anti-carta rogatória. Eu não sei por que ele não utiliza os documentos oficiais. Vai ver porque tem que passar pela mão da DOJ e da Penn Bond, que depois pagaria missão para o US Marshals, caso fossem fatos legais. Mas a gente sabe que não são. Então a Elisa foi contactada, não respondeu. Mas ela tinha uma equipe no Brasil que foi encontrada. A equipe da jornalista Elisa Robinson foi encontrada e durante dias prestou depoimento na Polícia Federal. Ela diz que foram horas e dias de interrogatório, sem direito à água e debaixo de ameaça de prisão. Se não contassem o que soubessem, eles seriam presos. O que a gente tem disso daí? Que Moraes estava perguntando à equipe da jornalista sobre o livro do Hugo Carvajal. Eles fizeram a seguinte conexão, que no livro existiam ataques contra Lula da Silva. Lula é presidente, logo são ataques contra a democracia para desestabilizar a República Brasileira e fazer um golpe de Estado. Então está conectado com a trama golpista, que é o processo que está correndo debaixo da asa do Alexandre de Moraes. Então vejam só, primeiro de tudo, ponto de vista da censura. Depois de vacina, pandemia, urna eletrônica, vem aí o mais novo assunto que você não pode falar nas redes, críticas ao Lula. A gente teve uma provinha disso na eleição de 2022, quando todo mundo teve que apagar post vinculando Lula a Nicolás Maduro, Lula a Daniel Ortega. Só que isso vai piorar nas eleições do ano que vem, porque eles reformaram o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que além de esquentar as derrubadas ilegais que o Alexandre de Moraes fez em 2022,
dará poder a milhares de juízes brasileiros de serem mini Alexandre de Moraes, retirando da sua página no Facebook, no YouTube, no X, qualquer coisa que eles entendam ataque à democracia. Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia.